Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 31 minutos, você ouviu a nossa vinheta e começando mais uma edição do Ponto a Ponto, nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Rádio Star News Santos, levando informação da Baixada do Brasil e do mundo, 24 horas no ar. Você que está aí curtindo a nossa programação, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Nós que estamos aí para o mundo inteiro, temos ouvintes aqui no Brasil, em todo o nosso território nacional, também lá em Portugal, como nosso querido Luiz Plácido, mandar um abraço ao César lá em Bolton, na Inglaterra, a Thaís na Tailândia e outros ouvintes que a gente está recebendo com muito carinho e muitas alegrias, agradecendo demais ao carinho da atenção e audiência da Rádio Star News, que está com um novo app, né? Então, o nosso aplicativo novo, é só você entrar na sua loja de aplicativos, seja a Google Play ou Apple Store, e baixar em 10 segundos, leva a programação 24 horas no ar, de domingo a domingo, com música e muita informação para você. Hoje, 18 de setembro de 23, hoje é o dia que se comemora o Dia da Família Militar. Então, parabéns aí a todos os militares, né? E as suas famílias, né? Que muitas vezes vivem junto a eles em quartéis, né? Em forças militares em todo o nosso território nacional, em várias partes do planeta também. Mas principalmente para os militares e seus familiares no Brasil. Dia do comerciário, uma atividade tão importante, né, que auxilia tanto os nossos empresários, que é o nosso comerciário que está aí no dia a dia também. E dia dos símbolos nacionais, algo que ultimamente o brasileiro até perdeu um pouquinho, né, que tão importante, símbolos nacionais. Ainda me lembro, tenho certeza que um dos nossos convidados aqui, o outro nem tanto, já pegou uma fase mais para cá, mas tenho certeza que o nosso convidado que está à minha frente, lembra-se que chegava na escola, tinha que cantar o hino nacional, tinha o hino da bandeira, era a mão no peito, ninguém entrava na sala de aula sem ouvir aquele hino nacional, e se a formação, né? Não era questão de formação militar, era formação a respeito aos símbolos militares, né? Hoje a molecada, se perguntar hino nacional, o que é hino nacional? Não sabe, né? Bom dia, Virgínia, tudo bem? Você cantou muito no nacional na escola? Até que cantei, não muito, mas... Mas ainda pegou essa fase, Pegou, né? Peguei. Agora, ouça só, às 8 horas e 33 minutos, vamos pegar aqui o bom dia nosso querido Daniel Onias, né? Ele que é o coordenador de Defesa Civil de Santos, conosco aqui. Bom dia, obrigado por estar iniciando a última semana no calendário, diz que é inverno, né? Mas no clima não é. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, meu colega Franco Cassol. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Isso. Pegou muito, né, a formação na escola para cantar hino nacional, respeitar Dia da Bandeira, todas as datas especiais, né? Sim, nós que somos um pouco mais antigos, né, Eduardo? Como diz Maurício Franco, né, nós somos jovens há mais tempo. É verdade, mas além disso, né, dessa fase aí de civismo, né, nas escolas, eu também fiz a carreira militar, né, no bombeiro, então foram mais 36 anos. Então a gente é bem íntimo desses assuntos aí, tá? Sabe então, bem que é isso. E que eu gostei da sua opinião, né, Nias? Fazem falta para o jovem essa disciplina, essa maneira de enxergar um país, defendendo esse país da maneira correta, da maneira dentro do que prevê a lei, é importante. Nós estamos perdendo isso hoje. Muitos jovens brasileiros desconhecem isso. A disciplina é bom em todas as atividades, né? No esporte, na vida, no dia a dia em geral. Não é o militarismo. Sim, a disciplina não é uma prerrogativa apenas dos militares. Exato, muito bem colocado. O militar tem duas colunas, né? Disciplina e hierarquia. Mas a disciplina serve para todas as pessoas. E a hierarquia também. Você trabalha numa empresa, você tem lá que respeitar, né, aqueles que estão acima de você, para que você possa crescer também. Eu acho que eu até digo que a formação militar, quem passa, é um bom momento da vida para adquirir hábitos diferentes, respeito ao próximo, disciplina, foco, entender o que é ser proativo, não é isso? Sim, sem dúvida. E até na família também, respeitar a hierarquia familiar, exato, né? Os mais velhos, os avós, tios, pais e assim por diante. Só lembrando que
tanto o Onias como eu, ninguém aqui passou dos 50, viu, gente? É tudo novinho aqui, é experiência adquirida, começamos cedo. Ele, com certeza, né, o nosso querido Franco Cassol, tá, já era para ter vindo aqui, né, 2 outras datas, agora deu certo, né? Ele que é meteorologista da Defesa Civil de Santos, papel importantíssimo. Eu diria que nós teremos em breve, com certeza, mais jovens se interessando pela matéria, porque parece que não, mas para aqueles que acreditam que a Terra é como uma pizza plana, vão ter que entender que não é bem assim, né, ô Franco? Bom dia, obrigado por estar conosco. E você deve estar trabalhando muito e com certeza vai trabalhar mais ainda, né? Quando a gente fala em órgãos de defesa, quando a gente fala em órgãos que querem prevenir catástrofes, é claro que nem sempre dá para ligar um botãozinho e dizer assim, ó, não vai chover ou não vai acontecer. Mas a antecipação, a gente viu uma polêmica esses dias muito grande, em torno do Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo, que é o uso daquelas sirenes, né? E segundo a Defesa Civil Nacional, mesmo em São Paulo, daqui a pouco o Onias vai comentar sobre isso, você tem ali a primeira chamada, né? O primeiro toque, 70% sai. Aí não acontece nada, volta. No segundo, 50% sai. Aí na terceira, ninguém quer sair mais, né? E aí no quarto acontece a catástrofe, acontece o problema, então as pessoas têm que entender. Bom dia, Franco. Obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto, Rádio Star News. Bom dia a todos os ouvintes. Concordo que o interesse em meteorologia e também questão de prevenção de desastres pode estar crescendo realmente, né? Primeiro por necessidade, por ser uma coisa necessária, e segundo também pelo espaço maior que o tema vai tomando na mídia, principalmente aí o espaço que a gente está tendo aqui é importante nesse sentido, né? E a gente lá na Defesa Civil de Santos, a gente tem um caso, inclusive, que a gente conheceu um rapaz, né, um menino que tem interesse, né, na Defesa Civil e na meteorologia, ou na geologia, né? Ele quer vir a trabalhar com Defesa Civil. A gente ficou sabendo dessa história recentemente lá, que é um morador de uma comunidade aqui de Santos. Só para o nosso ouvinte, nosso espectador, já mandando um abraço também para o Rogério Perim, lá em São Bernardo do Campo, né? Um abraço também especial aos amigos do Sul e um especial ao nosso querido Lúcio José Beta, em Floripa. Ele nos acompanha todos os dias, ele que morou em Santos, mas mora há muitos anos em Florianópolis. O Franco é alguém que despertou esse interesse quando, Franco? Para que os jovens tenham interesse. Quando é que você falou assim, eu quero ser um meteorologista? Eu tinha muita dúvida, para ser bem sincero, eu tinha muita dúvida quando eu era mais novo. Achava que eu me dava bem com a área de exatas, né, com a área de matemática e tudo. Só que a coisa que eu mais gostava quando eu era criança era mapa. Eu não gostava muito de livro, eu gostava de mapa. Eu tinha atlas, eu gostava de comprar atlas, ver mapa, tudo que é tipo de coisa relacionada a isso. Então eu achava que eu gostava mais de geografia. Mas aí unindo uma coisa mais de geografia com exatas, né? Acabou que a meteorologia é uma coisa que une um pouco. Tem um pouco dessas duas áreas de conhecimento, né? E também pelo fato de meteorologia ter numa universidade que eu morava mais próximo lá, que era de Santa Maria, né? Que foi lá que eu cursei, inclusive. Você é de Santa Maria, daquela região? Eu sou da região de lá. Santa Maria, que infelizmente, né, é um lugar maravilhoso. Eu sou suspeito para falar do Sul. Quando alguém fala mal do Sul, eu fico bravo, porque eu adoro, e eu não sou nascido lá, sou nascido em Santos. Mas também a Santa Maria, que é a cidade conhecida, infelizmente, pelo caso da Boate Kiss, né, que recentemente nós tivemos aí um episódio, né, tivemos com advogados aqui, o julgamento foi cancelado, né, nós tivemos aí esse julgamento, teremos novos, né, e é bem importante. E o Sul, né, que nessa última semana, Onias e Franco de inverno, que é um inverno muito estranho, né? Mas eu me recordo numa passagem, se não a última de vocês dois aqui, o Franco já alertava. Nós tivemos a Laninha e agora temos El Ninho, não é isso, Franco? E isso traria muitas mudanças com o aquecimento, né? Mas esse aquecimento, Onias, a gente percebe também que muitas pessoas, elas levam muito na brincadeira, né? Tudo é igual. Desde que eu me entendo por gente, é tudo igual. E não é igual. Se a gente parar para analisar dados estatísticos, e vocês lidam com dados, né? Como diz o norte-americano, os números não se agridem, os números eles vão somando e vão mostrando para nós que há 60 anos atrás era de um jeito, hoje é de outro. E as defesas civis, eu acompanhei nesse final de semana, inclusive, mandou um abraço a toda a equipe lá do pessoal da Rádio Bandeirantes, nosso querido Claudio Zaidan, falava a respeito disso, né? Que as defesas civis estão cada vez mais atentas ao que vai acontecer, o que está acontecendo. Recentemente aqui nós tivemos um dia aí muito calor, infelizmente na sequência desse dia, aí não sou eu que vou denominar aqui ou declinar de uma opinião minha para colocar a de outro, mas um incêndio, né, que acabou
queimando. Graças ao bom Deus não tivemos vítimas fatais, mas é um infortúnio. Então vocês têm que estar o tempo todo, né, Onias, atento. Se chove muito, se não chove, se faz muito calor, que toda mudança climática suscita de uma forma mudanças que a gente tem que estar atento. Sim, e aqui no Brasil, Eduardo, a água é um dos agentes causadores das calamidades, né? Ou excesso de água, como a gente tem visto agora, teve um episódio recente lá no Rio Grande do Sul, ou a falta de água. Então, aqui no caso que você citou do incêndio, após alguns dias sem chover e com aquela massa de ar quente, né, Franco, e a umidade relativa do ar bem baixa, né, essas comunidades que são construídas em madeiras, a madeira fica bem seca e como elas não têm afastamento entre uma moradia e outra, o caso de um incêndio ali, por um descuido, ou manusear a cozinha, o fogo, trabalhar com fogo, até às vezes uma criança brincando com fogo, as mais diversas causas, inicia o incêndio e ele se propaga muito rapidamente. Nesse caso aqui do Caminho São José, a comunidade lá nos diques, né, lá nas palafitas, teve 460 famílias que relataram que perderam suas casas. É claro que pode até ter um número um pouco acima do normal, né, como sempre ocorre, porque ali é tanta necessidade, tanta miséria, que algumas pessoas, infelizmente, veem a oportunidade aí de serem beneficiadas de alguma forma, vão buscar auxílio da assistência social, né? Mas seguramente ali em torno de 200 moradias, é claro que algumas são coabitadas, tem mais de uma família dentro de cada moradia, aproximadamente 200 foram destruídas pelo fogo. Então é um número muito alto, a área queimada foi grande, uma das maiores que já ocorreu aqui na Baixada. Exato. E, infelizmente, todo período seco, né, todo ano a gente tem algum incêndio de maior ou de menor proporção nessas comunidades. Eu até vi um comentário de um capitão do bombeiro, me falha a memória, dizendo, inclusive, as próprias ligações elétricas muitas vezes ficam expostas, né, ao próprio sol, ao tempo, elas sofrem de um aquecimento muito grande e uma necessidade de uma intensificação de uso de ventiladores, uma outra coisa só. Você pode ter ali uma sobrecarga e, como muito bem colocou o Onias, você pode ter ali uma série de situações que colocam em risco justamente esse tipo construtivo que citou o Onias, né? Madeira, materiais de combustão muito fácil, muitos próximos uns dos outros, que dificulta até uma ação do próprio Corpo de Bombeiros para tentar auxiliar. Então, nós vamos comentar muito sobre isso e outros fatos aqui no programa, né? A respeito disso, nós vamos ao nosso rápido intervalo e sim, vamos diretamente aos nossos assuntos desta segunda-feira. Em nome de Imuniz Logística, soluções de comércio exterior há mais de 20 anos, você pode e deve contar com esta empresa que está aqui em Santos e todos os portos brasileiros. Recentemente conquistou aí a certificação da Anvisa, o que coloca a Imuniz no patamar das principais empresas de transporte do Brasil, né? Genuinamente santista, o que nos orgulha muito de contar com a Imuniz Logística. Também saudando a Forte Vistorias Automotivas, o que era bom ficou ótimo, o que era ótimo ficou muito melhor ainda, né? A Forte começou há 4 anos atrás, está em festa, em mês de festa, 4 anos da Forte Vistorias Automotivas. Parabéns ao nosso querido Thiago Rodrigues, o CEO lá da Forte. Agora ela tem 6 unidades, gente, olha, 6 unidades, nasceu aqui e está indo para mais longe, né? Unidade em Santos, Joaquim estava no 41, Ademar de Barros 2765 no Guarujá, Francisco Rodrigues Filho 149 em Mogi das Cruzes, Roberta Beiravinhas 935 na Praia Grande, Antônio Meike 230 em São Vicente e a mais recente, a Caçulinha, Rua Capitão Constâncio Santana 368 em Santa Branca. Aí tem gente que mandou aqui, de onde fica Santa Branca? Já falei aqui, eu vou repetir, hein? Vale do Paraíba, a 91 quilômetros da capital de São Paulo, né? Próximo a Jacareí, Guararema, São José dos Campos, Biritiba Mirim, ali é o Vale do Paraíba, né, Unias? Uma região muito próspera também, né? O Vale do Paraíba é próximo, não é longe de São Paulo. Né? Não, é muito próximo. Fica bem próximo ali de Jacareí. Você veja, uma cidade empresa pequena. Isso, mas uma cidade, olha, numa região muito rica, uma região muito próspera, né? Nós temos ali um centro de tecnologia muito grande em São José dos Campos. E nos orgulha, numa empresa que saiu de Santos, na verdade, começou em Santos, já tem 6 unidades em várias cidades da Baixada e agora também em Santa Branca, lá próximo, mas muito próximo daquela região bonita. Depois você tem a serra ali para subir, a Serra da Mantiqueira, um lugarzinho mais aprazível. Com certeza, falando da Forte Vistorias. Também saudar a Engie Plus, consultora incorporadora, nosso querido Roberto Barroso e toda a equipe não param de crescer, não param de trabalhar, mas isso é fruto de muito trabalho mesmo, né? E apresento o Residencial Mykonos para você morar. Vai ser entregue agora, hein? Talvez agora em outubro, próximo mês, novembro, não sei como é que está ali o cronograma, ele estará aqui conosco. Um dos prédios mais lindos que eu já vi nesse processo construtivo. Tem um comercial que aparece daqui a pouco, você vai observar. Acesse aí engeplus.com.br para morar ou para investir o seu dinheiro. Eu sei que o Franco, ele tem lá
uma série de caixinhas lá que ele vai guardando o dinheiro dele, ele já tem lá uma reserva que ele está pensando, ele vai morar definitivamente em Santos, que ele falou que, olha, ele adora o Sul, né, Onias? Bacana, mas só para visitar os parentes. Ele quer morar mesmo em Santos. Bebeu água daqui, Onias, não tem jeito. Não volta mais, né, Franco? Eu gosto bastante de morar aqui na Baixada. E pretende continuar aqui, não é isso? Pretendo, sim. Pretendo. Então tá aí, ó. Uma dica, né, para quem quer vir morar em Santos. Venha morar pela Engie Plus, que também tem isso aqui, ó, residencial Ilha de Malta. Esse começou a construir em outubro do ano passado, vai completar um ano de obra já. Acelerada a obra, mas com muita qualidade. Na quadra da praia, ali no Canal 5, olha que vista. Você imagine você morar com essa vista aqui, ó. O Onias aqui, o Cassol vão olhar aqui, ó. Essa é a vista lá da área de lazer do prédio, quando estará pronto. Isso aqui foi um trabalho muito bem feito, né, através de um drone, já proporcionar a altura e a vista que os futuros moradores terão ali na Almirante Cockre 32. Acesse engeplus.com/Malta. Agora, se você vem para a Baixada aqui, você é estudante, papai está pagando sua faculdade, você está começando a trabalhar aqui, fala, Edu, queria um imóvel assim na faixa de uns 400 e poucos mil reais, será que eu consigo? Eu vou te ajudar. A Engie Life, que é do grupo Engie Plus, a qualidade faz a diferença, está lançando esse edifício aqui, ó. É o Piazza Torino. Ele foi lançado aqui no programa, tá, por 278.900. Tá? São unidades que chamam Conceito Smart, de 38, 56 e 67 metros quadrados. Mas é muito legal. É um empreendimento muito legal, vai ser entregue todo pronto, piso frio, 3 espaços de lazer e conveniência, piscina, cantinho, pet place, cantinho da mamãe, academia. Academia montada, viu? Não é aquela academia, viu, Franco? Você desce no teu prédio, aí você fala, você mudou para Santos, pô, agora vai, né? Agora eu vou fazer academia. Aí você abre a porta da academia, não tem nada, só está escrito assim, academia. O prédio tem que se organizar para comprar. Aqui não. Aqui a academia vai ser entregue montada, uma senhora academia. Aí dá gosto, né? Piscina com raio de 25 metros, tudo isso, ó, no Piazza Torino, ao lado do Afonso Pena, vai revolucionar aquela área, próximo de tudo. Acesse construtoraengelife.com.br. Virginia, a gente vai ao intervalo e na volta vamos perguntar muito aqui também, né, sobre questões climáticas, sobre a preocupação da Defesa Civil, como a Defesa Civil está se preparando, né, para essas mudanças climáticas. Aí os especialistas falam, o Franco ele já deve ficar todo dia pensando nisso e o Onias também, né? Mudanças climáticas que estão causando catástrofes. Vamos lá. A Líbia, Onias, fica onde? A Líbia? Norte da África. E num deserto. Deserto, região desértica. Aí você falar que a Líbia sofreu uma enxurrada, uma enchente e mais de 5.000 pessoas morreram, a gente vai dizer, Edu, você bebeu? Não. Daqui a pouco a gente vai explicar o que está acontecendo, o Onias vai nos explicar. Claro que além das fortes chuvas que lá caíram, nós tivemos rompimento, né, de barragens, e isso levou a inundação e muitas mortes. Mas nenhum lugar do mundo está livre. Então a gente vai comentar quais as preocupações aqui, né? O Franco está de olho aqui nessa seca forte, tempestades. Esse negócio de ciclone extratropical, né? O irmão da Virgínia mora lá em Guaporé, né? Rio Grande do Sul. Lá o leite é quente, né? Que dói o dente. E o pessoal fica perguntando, mas o que é ciclone extratropical? Toda hora agora tem ciclone extratropical, parece que estacionou aqui em cima do sul e trouxe lá, infelizmente, vários enchentes, mortes, muitos desabrigados e muita tristeza para todos nós. Então a gente vai em intervalo e vamos falar sobre isso e muitos outros assuntos que a gente vai tocar nesse programa aqui, que você pode nos ajudar, e eu posso até citar alguns fatos também. A gente volta já, não saia daí. Participação de Dininha Couto, bom dia, amigos. Ô, Soberano do Campo, bom dia. Mandou um abraço também para o Otávio em Cubatão. O Otávio mandou bom dia, ele perguntou para mim se o Santos cai. Quem vai responder é o Onias e o Franco, eu não sei. Onias, o Santos cai, Onias? Eu espero que não, né? Eu não sou santista, eu torço para o Corinthians, que também torço para ele não cair, mas já passamos por essa experiência. Espero que vocês não passem por isso. E o Pofechô não está numa fase boa, não, viu? Pofechô tem dado umas entrevistas meio... Eu conheço o Vanderlei, trabalhei com ele algumas vezes, mas não está numa fase... O Franco gosta de futebol? Eu gosto. Torce para quem? Grêmio. Torce para o Grêmio. O Grêmio é um clube bacana lá, né? O tricolor gaúcho, né? Que, viu, Onias, lá no Grêmio você não pode entrar de vermelho de jeito nenhum. Se você chegar lá com a garrafinha da Coca-Cola, lá tiver tampinha vermelha, vai dar problema, né? E vice-versa, né? Se for lá no Beira-Rio, não pode chegar de azul, por exemplo, mas grandes times, né? Gosto muito do Rio Grande do Sul e grandes times, um dos clássicos mais aguerridos, né? Grêmio. E só qual é a maior torcida? Do Grêmio ou do Inter? Grêmio, a maior torcida do Grêmio. Você viu, né? Você viu que o negócio pega mesmo, né? E ontem nós tivemos na largada da decisão da Copa do Brasil o Flamengo, né?
perdendo do São Paulo no Maracanã. Ei, São Paulo! Você lembra de São Paulo aqui no Santos? Sim, sim. Ele ia na padaria, mostrar que ele era preparado, mostrar as tatuagens. Andava de bicicleta. Andava na praia. Essa era a parte boa. Ele andava na praia, elogiava os nossos jardins, elogiava a manutenção, elogiava a cidade. Morreu aí, né? Aí ele tinha um projeto lindo para o Santos. Eis que um dia ele falou, não quero mais. Não quero mais, cansei da praia, não gosto mais da praia e foi embora. Agora... Olha, parabéns para o São Paulo, que contratou um dos caras que eu conheço também, pessoalmente. Dorival Júnior é um cara sensacional, um trabalhador profissional. O Flamengo mandou ele embora depois que ele foi campeão. Então agora o Flamengo vai colhendo e contratou o Vitor Pereira, que vocês agradecem, né, o Onias, de ter tirado do Corinthians, né? Fizeram um favor. Acho que o Flamengo fez um favor, né? Verdade. E depois, bom, isso é assunto para outro dia, né? Agora saudar também, né, Virgínia, onde a gente passou ali indo à Santa Casa. Eurico Mursa cheia, e a Portuguesa ontem venceu o Noroeste, né, no tempo normal, e depois venceu nos pênaltis. A Portuguesa Santista, a nossa querida Briosa, venceu por 5-3 nos pênaltis, o Noroeste, na Copa Paulista, e avançou agora aí para a semifinal. Quem sabe aí a nossa querida Briosa, né, a nossa Briosinha, a nossa Portuguesa Santista, vai avançar mais aí na Copa Paulista, e quem sabe o título. Está lá capitaneada pelo Sérgio Guedes, esteve com a gente aqui, um grande profissional. A gente volta já, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Olá, já estamos de volta às 8h55 com o ponto a ponto dessa segunda-feira, dia 18 de setembro, última semana do inverno. E eu tenho um recado aqui da Prefeitura de Santos, bem bacana para quem mora na cidade, ou aqueles que virão para a cidade aí, né, nos próximos dias, pois nós teremos, a partir de sábado, das 3h45 da manhã, né, da madrugada aí, né, a chegada da primavera. Então, a primavera criativa vai deixar o centro de Santos mais colorido e repleto de atrações. O Centro Histórico Santos vai ficar muito mais colorido e divertido para receber a estação mais florida do ano. Nos próximos dias 23 e 24, sábado e domingo, a terceira edição da Primavera Criativa oferece muito lazer, música, oficinas, economia criativa, além de pontos instagramáveis, né, para inspirar milhares de santistas e turistas a fazer belas fotos e espalhar alegria pelas redes sociais. As atividades do festival estarão divididas entre 10 pontos. A programação completa, inclusive, você confere no site, né? A Praça Mauá é o palco do mais tradicional ponto instagramável, né? Decoração florida das escadarias do Paço Municipal, que já se tornou marca registrada do festival. A praça também será um ponto de partida do Walking Tour, né? Conhecendo a Vila de Santos, a chegada do passeio ciclístico Bora Pedalar, cuja saída ocorre lá no Quebra-Mar, na divisa, né? Feira de Economia Criativa feita em Santos, opções gastronômicas, rota da cerveja artesanal, atividades para crianças, apresentações musicais, oficinas, workshops com flores no Paço Municipal, né? Já no Boulevard da Rua 15 de Novembro, contará com um túnel de flores suspensas, xícara instagramável e apresentação de música de choro, né? No Valongo, na região do Valongo, o restaurante Escola Estação Bistrô, Largo Marquês de Monte Alegre, sediará no sábado às 14 horas, aula show de compostagem doméstica. No sábado e domingo, o estabelecimento oferecerá prato especial do festival, além de cardápio regular, né? A Estação Valongo receberá comemoração do 23º aniversário da linha turística do bonde. Olha que bacana também, hein? Além de saídas dos elétricos, com apresentação de jazz, degustação de cerveja artesanal, ambos somente no sábado. Feira feito em Santos, no Valongo, brinquedos infláveis para crianças, display, composteiras e distribuição de biofertilizantes. A garagem do bonde, situada ao lado da estação, será a comemoração aí do aniversário da Rota da Cerveja artesanal. No sábado, hein, gente? Visitas monitoradas aos carros ferroviários históricos, produção de painel colorido com artistas urbanos da cidade e apresentações musicais variadas. Para finalizar, a Rua do Comércio, oficinas gastronômicas sobre criação de flores, saraus, feira de orquídeas, serão as atrações da Casa da Frontaria Azulejada. Eu acho que nessa, nosso querido ouvidor da cidade, Rivaldo, não vai faltar, né? Orquídeas, o homem é um expert em orquídeas, com certeza estará lá. Então, ao longo da Rua do Comércio, também haverá encontro de carros antigos, com o tema Primavera. O DOCA de Antiguidades, da Rua Tuiuti 26, receberá atrações musicais, enquanto a Casa da Artesão, na Rua Tiro 11, número 11, terá oficina de autorretrato no sábado. Olha quantas opções. E para mais informações, gente, acesse o www.turismosantos.com.br/, né, e você tem lá todas as informações Primavera Criativa para ter tudo para você. Uma opção para quem está em Santos, para quem vier aqui. Daniel Nias, coordenador da Defesa Civil de Santos, nós falamos antes do nosso intervalo desse incêndio que nós tivemos aí em Santos, né, ali no Rádio Clube, que acabou deixando a gente, os moradores da cidade, muito triste, quando uma comunidade perde tudo. Prontamente a prefeitura reagiu a isso, né, com uma ajuda financeira, mas a gente sabe que não é só. Mas tem sempre a preocupação de se edificar novas residências. Vocês da Defesa Civil, Orinhas, fazem parte desse trabalho todo, quando se pensa em edificar uma região, novas casas, porque tem aquele problema sempre que é muito comum das pessoas dizer, pô, mas quando pega fogo vai colocar as pessoas no mesmo lugar? Bom, gente, a gente sempre vê o lado seguinte, as pessoas estão acostumadas com aquela região, tem lá seus amigos, muitas vezes tem seu trabalho,
a escola dos filhos. Então, a prefeitura talvez utilize até os modelos que, ultimamente, o governo do estado de São Paulo tem utilizado no litoral norte, que em fevereiro sofreu aquela enxurrada também. E aí tem essa preocupação, Leonias. Logo, logo, o final do ano está chegando, já estamos chegando quase em outubro, novembro, dezembro. Nosso começo de ano foi talvez tranquilo, mas depois, na época do carnaval, aquelas chuvas que você nos avisava aqui, né, no programa Ponto a Ponto, na Rádio Star News. Como é que tem sido aí agora a supervisão? Como é que a Defesa Civil tem se pautado para daqui para frente? A gente não dá mais para mensurar pensando apenas no momento. A Defesa Civil, bombeiros, autoridades têm que pensar para os próximos anos, talvez de forma diferente, principalmente pelo que o Franco vai nos falar daqui a pouco, né? As mudanças climáticas. Sim. Bom, a Defesa Civil, Eduardo, uma das funções dela é justamente identificar, analisar, avaliar e mapear essas áreas de risco, seja o risco para incêndio como esses em palafitas, mas principalmente em Santos, riscos geohidrológicos, né? Risco geológico, ou seja, as encostas de morros principalmente, e risco hidrológico, os alagamentos, as inundações. Então, mapear todas essas áreas, emitir as recomendações justamente para as demais secretarias, quanto a obras de intervenção, obras de segurança, e também para os setores de fiscalização, para que tentem, pelo menos, evitar a ocupação justamente dessas áreas de risco. Isso até pela legislação federal, que é a Lei 2.608, é uma das atribuições do município evitar ocupações em área de risco. Mas, é claro, a gente entende a dificuldade que todos têm. Essa demanda por habitação não é um problema só de Santos, é de todo o Brasil. Exato. E cidades médias como Santos vivem, infelizmente, esses problemas que são as ocupações irregulares. Esse local do incêndio foram ocupações irregulares em área de mangue, e a Prefeitura tem projetos, né, a médio e a longo prazo, e vem realocando dezenas e até chega a ser quase milhares de moradias desses locais para habitações seguras, em conjuntos habitacionais decentes, né, dignos de se morar, mas é um projeto assim a longo prazo. O prefeito tem um projeto que eu acredito muito para a região das palafitas, que é o chamado Parque Palafitas. Isso. Já tem projeto, deve começar por um setor, por uma área ali daquela região, daquela franja toda de palafitas que tem ali, conhecido como Diques da Vila Gilda, né? São vários bairros ali. E agora, até com esse incêndio, o próprio governador prometeu ajudar um pouco mais financeiramente para que esse projeto realmente seja implementado, não só nesse local onde se previa inicialmente, mas também, quem sabe, até no local do próprio incêndio. Porque o que ocorre? Quando há um incêndio, cria-se uma clareira, um vazio. Só que esse vazio, ele acaba sendo reocupado, Exato. até pela extrema necessidade de moradia. De forma desordenada de novo, né? De forma desordenada. É isso que o poder público, pelo menos, tenta e faz todo o possível para evitar que ocorra. Então, sempre que há um incêndio, o poder público busca dar outro uso para aquela região. Geralmente, faz ali um campo de areia para a criançada jogar bola, dá um outro uso que não habitacional. Isso vem acontecendo aos poucos. Se você percorrer, fizer um sobrevoo para aquela faixa toda, você vai ver que onde era o Mangue Seco Butantã, teve um incêndio grande em 2014, e ali a gente, com as demais secretarias, trabalhamos mais de um ano fazendo limpeza daquela região, tirando tudo que tinha de detritos, né, de resíduos ali, do próprio incêndio, material que foi jogado ao longo de décadas. Essa região foi limpa e hoje, naturalmente, o mangue já se recuperou. Ali já tem vegetação. Exato. A vegetação se recupera naturalmente, desde que você deixe a área limpa. Houve o estímulo do homem, que é a recuperação, pelo menos tirar aquela ocupação, aquela sujeira, e a natureza se reconstitui. Sim, e a Prefeitura entrou também com outras intervenções viárias ali, né, que foi melhorando aquela região. Exato. Então, se você observar, ela vem melhorando das pontas ali, né? Mas é algo realmente de médio para longo prazo, que o poder público tem que realmente perseguir. E a Defesa Civil sempre aponta para as demais secretarias o problema. A Defesa Civil ela não faz a fiscalização nem executa obras, mas ela identifica, ela avalia, ela mapeia e indica para os setores as medidas adequadas aí para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas. Exato. Antes de passar aqui, pergunta para o Franco também, a cidade de Santos fará campanha para motociclistas na Semana do Trânsito. Estamos chegando na Semana do Trânsito e condutores de motocicletas serão convidados a participar de blitzes educativas, viu, gente? Não é para tomar multa, não, mas se eduque, o capacete no lugar, a viseira abaixada, respeitando a velocidade. Eu não sei quem falou para vocês que aqueles corredores são normais, a legislação não contempla o corredor. Se você vai para um semáforo e tem ponto que você pode parar na frente, você para na frente. Se não, para atrás do veículo, para o motorista até te enxergar melhor, para evitar acidentes de trânsito. Agora, o Franco, o Onias falando dessa questão desse incêndio, mas a gente tem agora
caminhando para o final do ano, né? Hoje, por exemplo, última semana do inverno, mas um inverno que vai ser ao contrário, vai ser inverno. Existe uma previsão, até eu gostaria de saber de você, eu até anotei aqui, ouvi alguns comentários, e eu falei, mas será que isso realmente vai acontecer? E aí eu percebi que algumas entidades, alguns institutos e algumas emissoras de rádio e televisão estão repassando essa informação, né? Que o Brasil terá uma onda de forte calor, um calor chamado calor excepcional, né? Que pode variar entre 40 graus e 45 graus, né, de temperatura. Eu peguei, por exemplo, uma fonte aqui, são várias, mas eu peguei lá a fonte Metsul Meteorologia, que adverte que para o episódio excepcional de calor em grande parte do Brasil nos próximos dias. As marcas esperadas entre essa semana e a próxima vão superar em muitos os valores médios históricos em termos de calor, né? De temperatura máxima em todas as 5 regiões do país, com potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez marcas até absolutas. Você tem essa informação? Você tem estudado, se debruçado sobre isso? Agora nessa semana a gente vai passar por uma semana quente, realmente. Não tem previsão de que alguma mudança de tempo vai atingir aqui a nossa região, nem o sudeste do Brasil. E aqui na Baixada Santista é uma região bastante quente, mas esses recordes de temperatura até acima de 40 graus, eles costumam ser observados mais na região, por exemplo, Cuiabá, Mato Grosso, algumas cidades do interior de São Paulo. Sim. Também costumam chegar podem chegar assim nesse patamar. Sim. Mesmo, né? E enquanto que a parte mais de sistemas de chuva fica mais restritas ao sul do Brasil de novo, né? Exato. Nessa semana. Por enquanto, assim, a gente espera, claro, que não seja nenhum evento catastrófico como foi recentemente, né? Essas últimas semanas por lá. Mas, novamente, a tendência vai ser essa mesmo, de algumas chuvas mais consistentes lá pelo sul e a gente aqui ficando sem essa mudança de tempo, sem uma mudança com capacidade de trazer chuva, né? E com uma semana quente de forma normal, até pode acontecer, né? Mas chuvas fortes, não. Isso, exatamente. E o calor de forma normal para a época do ano ainda, né? Porque ano, né? A gente vai ter o começo da primavera oficialmente agora apenas, né? E mesmo assim a gente está com temperaturas acima do normal, com certeza. Isso se deve, Franco, a essa questão do El Niño, que a gente pode acreditar, ou parte disso a ele. Nós tivemos com a Laninha uma outra situação de clima, né? Nós tínhamos uma temperatura mais amena em alguns momentos, mas, por exemplo, nós estamos caminhando para o final do ano. No final do ano a gente sabe que a partir daí do final de novembro, mês de dezembro, a gente tem um aquecimento da temperatura quando vamos nos preparando para entrar no verão, né? Uhum. Mas, enquanto o ONIAS e todas as defesas civis, né, e bombeiros, muitas vezes eles olham o entorno e tudo que está ali nas cidades, né? E a gente sabe que o ONIAS nos manda a preocupação também de olhar para cima, né, para ver como é que está o clima e ver todas as... Claro que quando eu digo olhar, viu, gente, não é ficar olhando e adivinhando o tempo, porque existem estudos para isso e equipamentos também. Mas você, Franco, além de pensar nisso, a gente tem um conjunto de ações. Você tem a questão do clima e você tem a questão dos oceanos. E a gente verifica que em vários pontos os oceanos estão invadindo, né? Aqui nós temos o oceano, não tem como falar, né? Nós temos o Oceano Atlântico aqui. É uma preocupação também, a própria meteorologia, ela mensura isso, os impactos que chuvas, a gente citou agora aqui, por exemplo, o caso da Líbia. A Líbia, até o ONIAS, até para precisar de novo, quer ver só, ONIAS, onde fica a Líbia? Norte da África, bem próximo ali ao Mediterrâneo. Aí você vai falar assim, Franco, historicamente não é uma região de grandes chuvas, historicamente não é uma região de enchente, e aconteceu. Muitas chuvas, e aí acabaram tendo excessos de água em locais que tinham represas, se não me falha a memória, 2 represas, elas estouraram e aí acabou acontecendo essa tragédia muito grande, com muita gente perdendo a vida e perdendo tudo. Como é que fica para vocês, meteorologistas, né, que além de estudar nuvens, né, os cumulonimbus e por aí vai, também tem essa questão dos próprios oceanos, porque também se chove muito, você tem um aumento da quantidade de água. Se esquenta demais, as geleiras lá na Groenlândia derretem, o que traz volume de água para algum lugar. Ela derrete lá e vai para algum lugar. Como é que fica a meteorologia com esses aspectos climáticos? O caso da Líbia eu acho que até nos surpreendeu bastante, né? Eu que não tenho um grande conhecimento sobre meteorologia na região mediterrânea, né? Mas eu fiquei surpreso porque eu sei que grande parte da Líbia é deserto, né? Faz parte do deserto do Saara.
Mas isso mostra muito a vulnerabilidade que tem nas regiões costeiras, nas regiões litorâneas, né? Como você está falando. Porque muitos dos sistemas meteorológicos eles se formam ou se intensificam no oceano, a depender da condição do oceano. Exato. Se está mais aquecido do que o normal, por exemplo, pode ser um fator que coloca mais em risco, né, para o desenvolvimento de algum sistema explosivo. E aí a primeira região que vai sentir vai ser a região litorânea. E aqui na Baixada Santista a gente tem muito essa vulnerabilidade, porque a gente é de uma região litorânea, né? E a gente tem um histórico já bastante conhecido de chuvas intensas, né? Principalmente no verão. São esses sistemas que ocorrem. A primeira região que vai sentir uma mudança de tempo vai ser a região litorânea, realmente, né? E aconteceu, por exemplo, no último carnaval, né? No último fevereiro, chuva extraordinária na região do litoral de São Paulo, e com aquela tragédia, principalmente no litoral norte, né, na região de São Sebastião. E, Onias, quando a gente fala não precisa nem chover, mas nós tivemos essas intercorrências, né, em oceanos com aumento do volume. Você acabou de falar de palafita. Palafita é beirando o quê? Água, em cima de água. Então, com o aumento dessas marés, vamos dar um exemplo aqui. Isso não é privilégio de Santos, não, viu, gente? Vamos pegar Balneário Camboriú. Até eu falo, parabenizo a Prefeitura de Camboriú, só que ela esqueceu de combinar com o mar. Se a terra, o mar vem, toma de volta. E recentemente aconteceu isso, né? Um buraco enorme, até perigoso, né? A Prefeitura de Balneário Camboriú dizendo que vai recompor aquela faixa de areia. Mas nós estamos, por exemplo, aqui, a gente pegar em Santos, o Nias, pega a ponta da praia até mais ou menos ali o Canal 5, e muitas vezes tem gente que fala assim de fora, viu, Franco? Caramba, mas para onde vai parar essa água? Eu falo, vai parar lá no Canal 1. Não é isso, Nias? Ela movimenta-se, né? Inclusive, nós tivemos agora, quinta, sexta-feira, uma maré meteorológica, né? Provocada justamente por esses ciclones lá no sul, no mar, que aumenta os ventos, e esses ventos empurram a água, e nós tivemos maré aqui de 1,90 m na sexta-feira, e ondas chegando a 3 metros, né, Franco? Então, isso invadiu pouca coisa da orla da praia, mas nas regiões mais baixas aqui, estuarinas, aqui, zona noroeste, que tem ligação com o canal, né, do estuário, a água chegou a invadir ali avenidas, a própria água do mar. Do mar. Inclusive, teve também um pouco de chuva, e isso se complicou um pouquinho na quinta-feira, né? Teve vários pontos de alagamento nessas regiões mais baixas da cidade. E aqui nós temos um trabalho de alerta para a população para esses casos de ressacas, né? Temos uma parceria muito boa, a nossa meteorologia, junto com a Faculdade de Santa Cecília, a Universidade de Santa Cecília, que tem um núcleo de pesquisas hidrodinâmicas, e em parceria com a Praticagem de Santos, eles têm também parceria com... tem lá os softwares bem modernos que permite uma previsão de até 5 dias das ressacas aqui. Importante. E aí nós nos valemos da mídia, parceiros como você, para divulgar sempre os alertas para que as pessoas saibam que vai ter ressaca, evitem, por exemplo, deixar carro nesses estacionamentos subterrâneos dessa região que normalmente alaga, e até evitar transitar por alguns locais. Mas só também complementando, Eduardo, essa questão que o Franco falou do El Ninho, né? Isso. Então os meteorologistas nos alertaram as defesas civis, tanto a meteorologia do município, que é o Franco, quanto do estado de São Paulo, de que haveria influência do El Ninho desde já do inverno desse ano, né? E a gente conhece muito no verão, que o El Ninho ele traz o quê? Muita chuva para o sul no verão e pouca chuva nenhuma no nordeste, né, norte do país. Como nós estamos próximos, nós também sofremos essa influência aí do El Ninho aqui na região. Então, esses eventos extremos, porque o El Ninho ele interfere no clima do país todo, do mundo todo, né? A região tem os efeitos locais aqui. Então, nós alertamos também a nossa administração, nosso prefeito, desde o começo do ano, que teríamos, mais uma vez, né, esse evento aí, com possibilidade de chuvas muito fortes aqui na região, principalmente no verão, na primavera, e o prefeito determinou que nós trabalhássemos diminuindo as vulnerabilidades. Já que você não pode evitar esses eventos, né, porque são da natureza, você tem que diminuir as vulnerabilidades e, assim, dessa forma, diminuir o risco. Então, temos feito muitas remoções, indicações de remoções de moradias de área de risco. O pessoal da Coab está sensibilizado quanto a isso, para dar prioridade para esses moradores de área de risco, para os novos conjuntos habitacionais, inclusive, né, reservando vagas para eles, para que nós possamos indicar e ir retirando essas moradias. E, além disso, todas as obras de segurança, obras de contenção, que você vê todo dia anunciada aí no portal da Prefeitura, né, obras de drenagem que são realizadas, tudo isso é para diminuir
essas vulnerabilidades. Para quem não sabe, né, Onias, tem várias em andamento, em Costa aqui em Santos. Sim, são muitas. Eu vou casar aqui a pergunta do nosso querido ouvinte lá, o Antônio Santos do Guarujá, dá bom dia, parabeniza o programa, a rádio, diz que a rádio está um show, obrigado, são suas palavras, nos motivam muito. Ele diz que se existe uma parceria das defesas civis, né, por exemplo, do Guarujá e de Santos, e a pergunta dele é o seguinte: tivemos essas intercorrências, infelizmente, o que aconteceu no Litoral Norte no Carnaval do ano passado, inclusive ele diz que perdeu 2 pessoas amigas da família, e ele tem uma casa lá, na casa dele não foi afetada, foi pela água, ele diz que a água afetou, mas não chegou a causar demolição, queda, mas se existe uma precaução para isso, se vocês têm olhar aqui nas encostas de Santos, Guarujá, e se as defesas civis trabalham juntas em parceria? Aí a resposta, o Onias. As defesas civis trabalham sim em parceria, e quem geralmente promove esse elo é a Defesa Civil Estadual. Então a Defesa Civil Estadual promove sempre encontros, workshops, oficinas, né, discutindo esses eventos para procurar melhorar as condições de segurança. E quando uma precisa de apoio, né, por meio da Defesa Civil Estadual, outro município pode apoiar. Foi o que houve, por exemplo, em São Sebastião, no Carnaval desse ano, né? Nós enviamos vários técnicos lá, apesar de estarmos, na época, também tendo problema aqui. Assim que pudemos, enviamos vários técnicos, inclusive engenheiro, para apoiar a Defesa Civil de São Sebastião, porque eles estavam com dificuldade até de acesso a muitas áreas, devido à rodovia ter tido muitas quedas de barreira. E tem obras até agora, né? A gente tem obras no Litoral Norte. Claro Sim. que o governo estadual agiu muito rápido, mas a gente ainda tem obras. Quem tem a oportunidade de, por exemplo, pegar o Litoral Norte até o final lá vai perceber muitas obras. Existe a preocupação, como também existe lá já a construção num sistema muito moderno, né, de encaixes de novas moradias para muita gente que não vai voltar para aquela área, vai para uma área tida mais segura, analisada pelo governo do estado, pelo prefeito de São Sebastião, pela Defesa Civil, tudo isso em conjunto. Mas a Valquíria Vieira fez uma colocação, por isso eu falo que o nosso ouvinte, espectador, o Franco, é inteligente. É dizer assim, toda vez que assistimos os jornais, né, ouvimos vocês, lemos, ouvimos, ou assistimos na TV, no jornal, ela até cita o Jornal Nacional, não tem problema não, Valquíria. Ela diz assim, tudo acontece no sul, frente fria chega no sul, chuva chega no sul, mudança de tempo chega no sul. E o que acontece que do sul se espalha para cá, né? E ela diz que de vez em quando ela ouve uma rádio, né, ela até cita, e aí a jornalista se atrapalha um pouco e depois ela vê no jornal e vê que não era bem aquilo, né? Isso acontece, às vezes o jornalista que não é preparado, né, no estudo de meteorologia vai se atrapalhar. Então é natural, dê um desconto a essa repórter, mas uma boa pergunta. A gente percebe muito, né? Olha, vai mudar o tempo no sul, frente fria chegando no sul, chuva chegando no sul, o ciclone de ação tropical, que pode chegar, e o Onias fica avisando a gente aqui, a gente avisa na Rádio Star News, e aí o pessoal lá do Espírito Santo, o pessoal de Itajaí, Santa Catarina, falou, pô, Edu, a gente está aqui, e aqui às vezes a gente não tem o aviso. Olha que interessante. Eu fico sabendo primeiro por Santos do que por aqui. Então, claro que lá tem defesa civil no Brasil inteiro, às vezes é a maneira de informar. Até eu já citei aqui, vamos tentar descobrir, né, para interligar com os irmãos. Mas, ô Franco, você que é um meteorologista, estuda o tempo todo mesmo, né? Por que tudo acontece na grande maioria no sul? Geograficamente é uma região propensa a isso. A região que ocorre formação de ciclones e de frentes frias no Brasil é a região sul do Brasil mesmo. Pela posição dela... É praticamente sempre por lá, né? Até ocorre, já teve registro de ocorrer alguns ciclones em outras regiões, costa do Sudeste também, mas são bem mais raros, né? Bem mais raros mesmo. E por serem mais raros também são mais perigosos. Sim. Até, né? Mas realmente a região que é mais ativa de formação de ciclones e de frentes frias é lá no sul do Brasil. E são esses os sistemas principalmente que vão afetar aqui a gente, aqui no litoral de São Paulo, litoral, a Baixada Santista, né, como um todo, principalmente Sim. o leste de São Paulo. A maior parte da chuva que ocorre aqui é por conta de sistemas que avançam lá do sul, né? Então, daí é que está a importância da gente acompanhar o desenvolvimento dos sistemas lá do sul, que vão ser os que vão nos afetar aqui também. Às vezes não vão chegar com a mesma intensidade, às vezes não vão chegar com a mesma característica, mas a gente tem que acompanhar. E aproveitando que eu estou falando disso, aí é que a gente está vendo os efeitos do El Niño, né? Porque os efeitos do El Niño já estão totalmente observados agora, nessa época do ano, porque o que é previsto principalmente é que se intensificam as chuvas lá no sul e percam força as chuvas no Nordeste, principalmente. E aqui a gente fica nessa região de transição, né? O que vai afetar mais a gente? A perda
das chuvas mais para o norte ou os sistemas do sul. E, na verdade, o que a gente observa é que tem um risco de que esses sistemas que avançam do sul fiquem mais frequentes agora por causa do El Niño. Né? E isso é uma preocupação, com certeza, para a nossa estação chuvosa agora do verão, que vem a partir agora da primavera e verão, esses sistemas podem chegar com mais intensidade. Por exemplo, Franco, desculpa te interromper, mas é muito importante você falar isso, depois o Onias, se quiser calçar, pode calçar. Eu lembro que o Onias tinha preocupação no ano passado, naquela época do verão e já no carnaval, nós tínhamos informações algo de 200 e poucos milímetros, chegando até 300, e é claro que isso já era muito, é um volume muito grande. Aí o Franco, aí de repente cai 680 até mais milímetros lá no litoral norte. Aqui também choveu muito, mas não chegou a isso, graças a Deus, mas choveu muito naquele dia. Vocês conseguem trabalhar com essa previsão com antecedência de quantos dias? E é claro que a precisão exata, eu acho que é impossível, mas hoje, com a tecnologia, o mais próximo possível vocês conseguem chegar, né? Dá para ter uma ideia de previsão de mais de 7 dias, de 7 a 10 dias dá para ter uma ideia. Mas a previsão mais precisa vai ser de 5 a 7 dias, no caso de um sistema que seja um sistema bem intenso mesmo. Porque esses sistemas bem intensos, essas chuvas mais perigosas, geralmente elas têm uma convergência de alguns fatores, né, que os modelos vão capturar melhor. Então, no caso do evento do Carnaval do ano passado, todas as diferentes previsões... Isso, exatamente, do verão passado, desse ano. Passado, exato. Todos os modelos de previsão, todos os cenários de previsão apontavam para um evento muito perigoso, né, de uma quantidade de chuva muito grande. Então, quando a gente vê a previsão dessa forma, né, que todos os cenários de previsão prevêem a mesma característica de grau de risco, né, para um evento, aí a gente tem praticamente a certeza de que vai acontecer um evento. Já dá para tentar antecipar um evento forte, coisa, né, para o próximo ano, ou ainda é muito cedo, ou claro que os estudos já indicam que há uma preocupação? Não dá para antecipar assim, quando que vai acontecer, exato, quais dias que vão ser os de mais perigo, qual o período exatamente do verão que vai nos trazer algum evento mais forte, mas o que dá para antecipar é que existe um risco bem elevado para esses eventos, para esses sistemas que vão avançar do sul do Brasil e que vão às vezes eles não chegam com a mesma intensidade aqui, mas às vezes eles até se reforçam por aqui. Às vezes eles chegam e causam mais chuva aqui do que lá no sul. Né? Então, isso pode acontecer. A gente não está livre de acontecer de novo algum sistema desse tipo. E essa acho que é a maior preocupação que a gente tem para o verão. Como eu falei antes, não dá para dizer, a gente não tem a previsão ainda de exatamente qual vai ser o período de maior risco para isso. Mas que existe, o risco existe. Né? Oni, a gente tem percebido também, eu não lembro de infância, juventude ser tanto assim, mas hoje em dia, você como já foi até do nosso querido Corpo de Bombeiros, hoje a gente percebe que as mudanças climáticas normalmente vêm assim, ventos fortes, e esses ventos trazem estragos, trazem preocupação, porque derrubam árvores, muitas vezes destelham casas, tem locais que vão submetidos a esses ventos, a derrubada de telhados, postos de gasolina, criam problemas, né? Então, nessa questão da defesa civil, ou das defesas civis de todo o Estado e de todo o país, sempre tem aquela preocupação, né? Que aí você fala, se chove muito, você tem a questão, tudo bem que a cidade de Santos é uma cidade muito impermeabilizada, né? A gente quase não consegue ver terra, mas isso não significa que a gente está livre de problemas, não. Se você observar ali uma trinca, de repente você vê, mas não tem água nenhuma aqui, a água da chuva sumiu, choveu muito, mas você vê um muro ali solapando, ou uma trinca, ou vê um afundamento da calçada. É que nem tem amigos nossos aqui, viu, Franco, que mandam mensagem de outro lugar, viu, Onias? Diz assim, o que está acontecendo com o Santos? O Santos está afundando? A Goiás foram 4 ou 5 crateras, agora foi o canal 2, já foi o canal 1, cada hora aparece um buraco, né? Eu tenho medo de um dia atravessar a rua e parar em Tóquio. Por quê? Mas também são sinais do quê? Nós temos um solo que encharca, um solo que muitas vezes a drenagem não é suficiente, temos rompimento, né, de tubulação que a Sabesp, Sabesp, né? Inclusive Virgínia, a Rua Goiás vai fechar de novo, viu? Vai fechar de novo. Obras de novo. A Rua Goiás vai ganhar vai ganhar um prêmio, né? A rua mais esburacada do mundo.
Mas aí, Onias, a Defesa Civil tem que estar atenta a isso, porque se faz muito sol, não evita que você tenha problemas. E muito sol também em sequência, às vezes você fica esperando que o Franco vai dizer assim, ó, vem chuva na sequência aí, porque muito sol, aquecimento, evapora água em tudo quanto é lugar, então as nuvens aí sempre tem que parar em algum lugar. Como é que é o planejamento da Defesa Civil, que tem que estar norteado em relação a acidentes, a incêndios, tudo isso? Porque, na verdade, muita gente fala assim, mas a Defesa Civil, ela fica esperando acontecer. Não, ela fica tentando evitar que aconteça, não esperando, né, Onias? O nosso trabalho ele é essencialmente preventivo. Nós preferimos não aparecer, trabalhar sempre na prevenção, do que depois que acontece, né? Depois que acontece, a gente vai, lógico, vai estar presente também ali no socorro, junto com os demais setores, como o Corpo de Bombeiros e demais agências. Agora, a nossa região, Eduardo, como eu falei, é uma região que tem muitas vulnerabilidades. Como disse o Franco, a gente está próximo do oceano, próximo da Serra do Mar. Nós vamos entrar agora na primavera, no próximo sábado. Primavera é um período de transição, uma estação de transição entre o inverno e o verão. E já são comuns, na primavera, a ocorrência das tempestades, praticamente as tempestades de verão, que não são, o Franco pode explicar melhor, não são provocadas pelas frentes frias, não vêm com as frentes frias, mas é o aquecimento, né, dias com muito calor, uma formação de muitas nuvens. Aqui nós temos o oceano, tem evaporação, né? E no final da tarde, essas nuvens seguem na direção da serra e aí precipita essas chuvas intensas, né, chamadas chuvas orográficas, né? O Franco pode me corrigir ou complementar. Mas... Então, no verão são comuns essas tempestades de final da tarde, início da noite. E vem com muita, né, uma chuva muito intensa, em período curto, mas muito concentrada, e também seguidas por trovoadas, os raios, né, aí o risco dos raios, e também ventos intensos, né, durante as tempestades. Então, são muito comuns no verão, e agora na primavera a gente já pode começar a se preparar para isso. O que a Defesa Civil faz é justamente, um dos principais serviços é justamente procurar ter a previsão e alertar a população, para que a população também faça a sua autoproteção. Evite estar em determinados locais justamente de risco, evite alguns comportamentos, como, por exemplo, vai construir, tomar cuidado com a água utilizada. Toma cuidado com o disciplinamento da água do telhado, água do quintal, que essa água tem que seguir por uma calha, tem que seguir por uma canaleta de drenagem para a rede pública, e evitar que a concentração dessa água no seu quintal, a concentração dessa água nas encostas, né? Então, são vários cuidados. Evitar cortar a vegetação, porque a vegetação é muito importante para absorver justamente essa água da chuva, evitar esse escoamento superficial que você falou, das áreas impermeabilizadas, que causa as enxurradas, né? Então, são vários cuidados e nós sempre recomendamos, vai construir, procura o setor da prefeitura, seja a prefeitura regional ou setor de obra, ou até mesmo a Defesa Civil, para que indicar para você se aquela área é uma área de risco, uma área possível de se construir, né? E as formas adequadas, principalmente esses cuidados agora na primavera e no verão. E você está falando até importante, que nós fizemos aqui, né, onde a gente está morando, para o consultor, a colocação de 4 árvores, né, 3 na lateral, uma na frente, e foi definido pelo pessoal do Jardim Botânico, né, em Santos, qual era a espécie. Eles vieram fazer o plantio, tudo direitinho. É muito importante também. Nós precisamos de vegetação, precisamos de mais espaços para que essa água, que às vezes tem a incidência de muita chuva, como o piso está muito permeabilizado, né, Onias? A água não tem para onde ir, ela só vai pela rede que foi criada, mas essa rede sofre impacto, né? E aí é importante citar o Paulo Medeiros, ele é do Embaré, ele diz o seguinte: a gente tem tido aqui em Santos, né, e não somente em Santos, mas vou me ater a Santos, alguns incêndios em prédios de apartamentos, em apartamentos, são questões de incêndios isolados. Como a Defesa Civil tem observado isso? Qual é a troca de informação com bombeiros? Que esse ano, ele diz aqui, segundo ele, já foram 6 casos que ele lembra aqui, né? Mais recentemente, inclusive, não citar o apartamento, tivemos um incêndio de grande monta, né? Da Casa Conde, ali no Canal 2, né? Um incêndio que, graças a Deus, foi contido pelos bombeiros, mas você veja, se ele se alastrasse, você teria ali outros comércios, residências do lado, né? Ô, Onias, isso é uma preocupação, o Paulo Medeiros tem razão, eu não vou precisar, não vou lembrar, mas foram realmente alguns incêndios em apartamentos. E isso é um problema, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado também, porque você não vive sozinho, você mora num edifício. Então, muito cuidado com panela de pressão, gambiarra em chuveiro, sempre contratar um profissional e sempre observar. Porque depois de um incêndio, eu me recordo, teve um incêndio não faz muito tempo, do lado da igreja do Embaré, nossa, e aí você pega um local que tem muito fluxo de trânsito, dificuldade para movimentação, então que as pessoas tenham noção disso também, né, Onias? Essa questão da prevenção de incêndio, o Brasil, principalmente São Paulo, tem normas muito avançadas, né?
a regulamentação que cuida disso. E é justamente a atribuição do Corpo de Bombeiros. Então, para qualquer prédio de apartamento, qualquer moradia com mais de uma família, tá, já você precisa providenciar o projeto, mesmo que seja simplificado, de prevenção de incêndio e conseguir um AVCB. Um AVCB ou outro documento mais simples, né? Sim. Conforme o tipo de ocupação. Então, um prédio, por exemplo, de apartamento, ele precisa ter as suas medidas passivas e ativas de prevenção e combate a incêndio, ou seja, ter os corredores livres, as escadarias livres de fumaça, enclausurada, ou seja, fechada, com iluminação autônoma ali para garantir a fuga das pessoas, os extintores com carga válida e posicionados nos locais corretos, e também a rede de hidrantes para combater os princípios de incêndio. Além disso, não adianta ter só equipamento, é ter a brigada treinada. Eu esqueci de citar. Quem vai utilizar esse equipamento treinado, né? Exatamente. A administração do prédio, o síndico tem que promover, isso existem empresas que fornecem esses cursos, né, e pedir orientação para os bombeiros, de que tem alguns moradores e os funcionários têm que estar treinados para combater ali o princípio de incêndio. Exato. Se você, no princípio de incêndio, for dado o alarme, tiver detector ali da fumaça, detector do calor, e for dado o alarme, você combater o princípio, muitas vezes, quando o bombeiro chegar, o incêndio vai estar extinto, você não tem o problema da fumaça, que muitas vezes causa vítima, e o problema do fogo em si. Comum, Onias, desculpa te interromper, mas muito interessante a sua fala, alguns locais que tem incêndio, está lá o extintor, tudo direitinho dentro da validade, mas ninguém sabe usar. E aí o bombeiro chega e diz exatamente o que você está falando. Se tivesse ali sido feito o primeiro combate, talvez nós chegaríamos aqui apenas por rescaldo, alguma coisa de uma pequena... Mas não, muitas vezes você sabe que as pessoas não têm, né, a capacidade. Claro, Santos também tem um fato, nós temos muitos edifícios com muitas pessoas de idade, e muitas pessoas de idade, então por isso é necessário, de repente, o condomínio, né, ter lá 1 ou 2 funcionários na portaria ou numa outra área que sejam capacitados para fazer essa intervenção, né, Onias? Sim, e é importante também as pessoas não terem esse hábito de fazer o seguro residencial contra incêndio. Exato. A seguradora vai exigir as medidas, ela não vai fazer se não tiver as medidas. Então, uma coisa leva a outra. Vai exigir que tenha as medidas aí de segurança, e isso é muito importante. Se você tem um detector, por exemplo, de fumaça, de calor, ele já soa um alarme, você já dá o início ao combate ali, já aciona os bombeiros para que cheguem rápido, né? Isso. Quanto mais rápido você acionar, mais rápido eles vão chegar e dar o combate. Daqui a pouco o Onias vai comentar mais. Agora, Franco, só para a gente fazer aqui um resumo, depois eu vou citar e nós vamos a intervalo, às 9h31, mas eu citei aqui de mudanças climáticas que estão causando catástrofes, calor intenso, seca recorde, tempestades, inundações severas alimentadas por ar e por oceanos mais quentes. A gente pode aqui citar incêndios florestais, onda de calor na Sibéria em 2020, Sibéria, que é um lugar extremamente gelado, onda de calor no noroeste do Pacífico em 2021, seca no hemisfério norte em 2022, seca no chifre da África, que é aquela ponta que a África tem, que é a Somália, né? Em 2020, 3 anos seguidos, seca no Mediterrâneo agora em 2023, calor extremo no sul da Ásia agora em 2023, seca no oeste dos Estados Unidos em 2020 e agora também em 2023, furacão Ian em 2022, inundações no Paquistão em 2022, agora tivemos essa questão na Líbia, enchentes em vários pontos do Brasil, agora mais recente no Rio Grande do Sul, atingiu também Santa Catarina, já tivemos também esse ano no próprio Recife, São Paulo, muitas vezes a gente sofre com isso também, né? Tivemos o Rio de Janeiro, anos atrás em Petrópolis, o Onias lembra bem, que foi aquela catástrofe, né? E muito se comenta o que poderia ser evitado. E agora, mais recentemente, né, nesse ano no Brasil, nosso litoral norte, fortes chuvas. Então, olha quantos ingredientes, e aí eu vou até citar um aqui, que na matéria que eu fui pesquisar não falava, mas tivemos agora recentemente um forte incêndio no Havaí, nos Estados Unidos, né, a ilha havaiana, que levou muitas residências, e pelo forte calor, misturado com o quê? Forte vento. Aí o Onias, que foi bombeiro, fogo com vento não dá certo, né, Onias? Foi o problema que nós tivemos das palafitas aqui. Exato, né? Ele acaba propiciando que ele se alastre mais, né? Muito rapidamente. Então, e o Havaí, quem acompanhou? Você acompanhou, Franco, o incêndio do Havaí? Acompanhei, assim como a onda de calor que teve também esse ano na Europa, nos Estados Unidos, em alguns pontos, novamente, né? Assim como já tinha sido no verão deles, no verão passado.
Então você vai comentar muito sobre isso. Nós vamos no intervalo, Virginia, às 9 horas e 33 minutos, com a parte final do programa. E destacando, mandar um abraço também para o Dona José Teixeira, lá da Associação Comercial de São Vicente, comerciante, mandando bom dia. O Cacaio da Tudes, mandando bom dia a todos aí também para ele. Mandar um abraço para o Severo, lá, a Severo Alcântara, né? Ele que está em Araraquara, interior de São Paulo, dizendo que lá já está um forte calor, muito sol. Bom dia para você. Mandar um abraço para o nosso querido Rogério Assis, o canhão da Rádio Bandeirantes, que é de Votuporanga, que lá também esquenta pra caramba, ali é uma chapa quente, viu? Manda um abraço também lá pro pessoal do Sul. Alô, Ayrton Moura, aí de Itajaí, Santa Catarina. A Bruna, ela que está em Joinville. O Ribeiro Silva que é parente do Wellington, né? Que virou ouvinte também. Ele está lá em Joinville, Santa Catarina, terra boa. O nosso querido Lúcio Zé Bento, que está em Florianópolis, terra que também esquenta, né? Bastante. E os nossos queridos catarinenses lá, né? Um abraço especial também ao Fernando e o Leonardo aqui em Santos, ali no bairro do Macuco com Estuário, Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré, 110. Alô, Fernando, alô, Leonardo, um abraço para vocês. E olha que ele fica ali do lado do forno, ele esquenta mesmo, viu? Ele diz, se fizer esse calorão todo, o pão vai sair mais quente do que nunca. Às 9 horas e 34 minutos eu vou ao intervalo e já volto já com a parte final com Daniel Nias, coordenador da Defesa Civil de Santos, e o Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil de Santos, que trabalham muito, né? E também essa questão dessa polêmica que está sendo envolvida aí em relação às defesas civis, que está sendo comentado, não pela Defesa Civil, né? A gente vê aí que vários equipamentos, inclusive o governo do Estado de São Paulo adquiriu um equipamento aí de mais de 10 milhões de reais comprados aí nos Estados Unidos, para ser um auxílio aí em possíveis tentativas de evitar a catástrofe, né? Mas muita gente diz assim, mas eu não sei como é que eu vou usar isso não. E outra, saiu um estudo que, muita gente cobra, tem que instalar na sirene, né, Onias? Mas não tem sirene, não tem isso, tá bom. Aí foi olhar o estudo, quando tem o primeiro suar da sirene, toca lá a sirene, 70% sai da porta de casa e vai para a rua. Não aconteceu nada, volta. Mas se tocou a sirene, soou a sirene, é porque existia uma possibilidade. Na segunda vez que a sirene toca, 50% só sai. Na terceira, cai para menos de 23% e muitos já não tem lugar que não sai. E aí, na quarta vez não sai ninguém, na quinta acontece a tragédia. E aí as pessoas entenderam. Quantas vezes for necessário, Neonias, a sirene vai tocar. E se ela tocar, não é por brincadeira, é para alertar. Então, esse alerta é para que as pessoas saiam daquele imóvel, saiam daquela região, possam ir para o lugar. Recentemente nós tivemos aí o terremoto do Marrocos, e aí o que acontece? Eu vi uma brasileira dizendo o seguinte, o hotel onde ele estava disse, todos corram para a região da piscina, que era uma região aberta, com jardins e nada para cair na cabeça. Nós vimos brasileiros que estavam em alguns locais, corram para a parte aberta, para praças abertas, praças maiores. Então, são indicações, Neonias, para serem seguidas, não para ficar esperando, né? Não é isso? Exatamente. O importante é a consciência das pessoas, justamente para dar atenção a esses alertas. Exato. Né? E os alertas, nem sempre é fácil você dar o alerta no momento exato. Correto. Os eventos naturais não tem essa precisão de saber exatamente aonde e em que intensidade. Então, sempre há esses avisos para as pessoas ficarem atentas, como a Defesa Civil Estadual sempre faz, e nós aqui em Santos também fazemos, né? De que na aproximação de qualquer evento extremo, seja ventania forte, seja chuva, já alertar a população para que ela fique atenta, observando os sinais. Correto. E no caso de observar esses sinais indicativos de movimentação de solo, por exemplo, né, deixar o local, procurar um local seguro. O uso de sirene, não tem nenhum órgão técnico científico com o qual nós trabalhamos que recomenda, olha, tem que instalar sirene. Sim. Porque tem um grau de dificuldade muito grande. Você instala uma sirene, ela tem que ser muito forte, o som dela. Quem mora muito próximo ele vai reclamar daquele som, e já quem mora longe não pode não ouvir a sirene. E além de você dar uma mensagem errada para a população, olha, fique aí tranquila, que na hora do risco nós vamos acionar a sirene e você vai sair. Nós aqui em Santos trabalhamos de forma diferente. Procuramos tirar essa população dos locais de risco. Então, se tem um local de risco que nós chamamos de risco muito alto, intolerável, nós já removemos aquela família. Fazemos tudo para remover aquela família. Se ela não quiser sair, ir para um auxílio aluguel, para uma outra condição mais segura, nós entramos até na justiça para que saia de forma forçada para garantir a proteção daquela família. Então, esse é o trabalho, evitar, tirar do local de risco e não deixar que permaneça aguardando o sinal de uma sirene. Contudo, nós não excluímos nenhum meio. Claro. Não dizemos que sirene não funciona. Para alguns casos pode funcionar. Sim.
Tanto é que a Defesa Civil Estadual está fazendo uma experiência agora, vai gastar, acho que 4,5 milhões ou mais, para instalar sirene em 3 localidades, em 3 municípios. Franco da Rocha, onde no verão passado morreram muitas pessoas. Exato. São Sebastião, onde nesse verão passado morreram muitas pessoas. Isso. E Guarujá, onde já teve também, em 2020, tivemos um evento muito severo aqui na nossa região, onde teve lá no Guarujá, muitas pessoas perderam a vida. Sim. Aqui em Santos também, mas lá foi o maior número. Então o governo selecionou, falou, olha, vamos fazer um teste então. Então nós vamos aguardar agora os resultados desses testes, se for realmente eficaz, porque tem que aprimorar muito a previsão para saber o momento certo de acionar essa sirene. Então, se funcionar, a gente vai estudar também a instalação em alguns locais. Então, nós não excluímos, mas não temos até hoje a indicação de que é o equipamento eficiente. Tá? São muitas outras medidas que vêm em paralelo, como os alertas que nós já fazemos por SMS, os alertas que vão chegar por celular em breve, o governo do Estado está atrás disso, junto com o governo federal. Talvez próximo verão a gente espera que tenha esses alertas, que é o chamado Cell Broadcast, ou seja, você não precisa de cadastro, basta você estar numa área sujeita a um risco, que os telefones daquela região vão acionar um alarme sonoro e visual e transmitir para você uma mensagem de risco. Então, são evoluções que têm que ser feitas, né? Além desse trabalho que nós fazemos, visitando as moradias, sempre que o acumulado de chuva aqui chega a um valor de risco, né, 80% no caso, nós já vistoriamos essas moradias das áreas de risco alto e muito alto, alertando, observando primeiro se tem esses indicativos ali, os sinais de um escorregamento, por exemplo, e já removendo as famílias. Então, já é um trabalho feito constantemente, é um trabalho permanente, e isso não pode parar. Mas a população, Eduardo, ela tem também sua responsabilidade. Sim. Ela tem também o seu comportamento, tem que ser seguro, e também ela estar atenta a esses sinais e também se preocupar com a sua própria proteção, ou seja, a sua autoproteção. Tá? Então, não ocupando as áreas de risco, dando atenção para os alertas, consultando a administração sobre os locais mais seguros para construir, quando for fazer uma reforma ou uma ampliação, tudo isso contribui para a segurança global aí da população. É isso aí. Mensagem muito objetiva e correta do Onias, né? O Daniel Onias, coordenador da Defesa Civil de Santos. Nós vamos ao intervalo. Na volta da despedida aqui, o Franco vai comentar, então, dessas intercorrências que eu citei várias aqui, que são muitas mudanças. Como será o panorama? Como os meteorologistas daqui para frente vão trabalhar, né? Qual é o foco aqui? Qual é a atenção maior? A gente sabe que trabalha todo dia e diz que o meteorologista, até viajando, ele olha para o tempo, ele fica olhando lá, não consegue relaxar nunca porque está sempre preocupado com o tempo. Daqui a pouco ele vai falar isso. Nós vamos ao último intervalo e voltamos com a parte final aqui do programa, nas despedidas dessa segunda-feira, dia 18 de setembro, última semana do, entre aspas, inverno. Voltamos já. Participação é de Alcides Catarino. Bom dia a todos, bom programa, feliz semana. O WhatsApp da rádio é 13 998-058709, repetindo, 13 998-058709. Só mandando um abraço para a Raquel Queiroz, que deu bom dia aqui para a mesa do programa. Ela que tem parentes lá no sul. Ela tem em São Borja. Conhece São Borja? Conhece a cidade lá? É uma cidade na região oeste do Rio Grande do Sul, quase na Argentina. Olha, a Raquel tem parentes lá e diz que lá tem conversado com eles. Tem chovido bastante e lá o clima é pesado mesmo nas mudanças climáticas. Ô, Raquel, beijo aí para você respeitoso e tudo de bom para sua família. A gente volta já. São Borja. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h45, voltamos com a parte final do programa da segunda-feira aqui com o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias, e com Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil de Santos. A Marília Mendes perguntou, Marília, você perguntou para mim, eu não tenho a resposta não, mais ou menos, mas eu vou passar para o Franco. Ela disse o que é necessário fazer para se tornar meteorologista. Ela gosta, acha bacana, acha interessante e acha muito necessário a profissão, né? Ela ouve algumas meninas em rádio e televisão falando sobre meteorologia. Nem todos, viu, Marília, são profissionais da área, muitas vezes são jornalistas. Agora, o que é necessário, Franco, para ser um meteorologista? A faculdade de meteorologia tem a mais próxima daqui, fica na USP mesmo, São Paulo. Tem também no interior, tem lá em Bauru, tem sul de Minas, Itajubá, tem a faculdade, tem no Rio de Janeiro, tem algumas faculdades no Nordeste e no Sul tem 3 cursos de meteorologia também. Não são tantos no Brasil, né? São mais escassos. Ao todo, acho que hoje são 11 cursos de meteorologia no Brasil todo. Qual o país mais avançado nessa área que você conheça? Os Estados Unidos, Japão, são países bem avançados. Acredito que a Inglaterra tenha um centro bem importante de meteorologia. Acho que são mais esses mesmo. A Austrália também. A Austrália é um país avançado também no sistema de meteorologia. Alguma coisa assim. Agora, o Franco, com tantas coisas que eu citei aqui, nem vou repeti-las, mas você deve ter guardado aí no seu computador de bordo. É muita coisa, desde incêndio, a onda de calor, a seca, a enchente. Tem lugar que tinha enchente, agora está tendo seca. Tem lugar que tinha seca, está tendo enchente. Tem lugar que não chovia, caiu um dilúvio. Falei da Síria aqui. Muitas queimadas. Europa, a gente viu na Espanha, a gente viu na Itália, até os bichos pulavam naquelas fontes lá para tomar banho, para aguentar o calor, né? Muita gente já pensando em deixar algumas vezes para outras. Aqui mesmo no Brasil, fala-se que nós vamos ter uma onda maior de calor, né?
E aí a pessoa fala assim, mas peraí, se eu moro na praia, vai esquentar muito? Olha o raciocínio, a gente recebe aqui de ouvintes. Como é que eu vou morar na serra? Que a serra fica mais perto do sol, não vai esquentar mais ainda? Aí o Franco vai explicar para vocês que tem a dúvida aqui, que é um abraço para o nosso querido Alberto aí que mandou a pergunta. Lembra, Alberto? Você falou, peraí, está falando que na praia vai esquentar muito, mas quem mora na serra não fica mais perto do sol? O Franco vai explicar. Não, ficar mais perto do sol, mas é uma distância irrelevante, no caso, não vai fazer diferença. Nesse sentido, né? As cidades mais altas, mais elevadas, cidades mais de serra, na verdade, elas são mais frias, né? Justamente por causa da altitude. Então, com mais altitude, a pressão atmosférica é menor. O ar começa a ficar um pouco mais rarefeito. Exato. E isso também se traduz em temperatura. A umidade relativa, né? Sim, isso se traduz em temperatura menor. Aí, Alberto. E aí, assim, basta entender, né, Eunice, que as pessoas, às vezes... Eu não tiro o problema da dúvida, né? Mas com tantas mudanças, e aí a gente já falou no outro programa da Laninha, e hoje nós temos El Ninho, tem algum outro fenômeno, Franco, que vocês têm estudado? Ou nesse momento, por exemplo, graças a Deus, nós não somos como os Estados Unidos, que vira e mexe aparece um... E eles gostam de pôr nome, né? Nesses furacões, nome de homem, nome de mulher, que fazem uma devastação, né? Tanto que os processos construtivos, por exemplo, no estado da Flórida, mudaram. Hoje você tem metade das residências construídas, como no Brasil, alvenaria, outra metade de madeira, para poder sustentar, né? Porque eles perceberam que é o seguinte, eles faziam aquelas casas bonitas todas lá em drywall, maravilhosa, baixava lá o danado furacão, cadê a casa? Foi vista num outro lugar totalmente... Então, o Franco, a gente vê que está havendo um movimento, né, justamente com essas mudanças climáticas. Aí tem diferentes... Um sistema totalmente diferente de outro também, né? Tem oscilações climáticas e tem oscilações meteorológicas. Sim. Algumas oscilações climáticas, além do El Niño e Laninha, tem oscilação Madden-Julian, tem oscilação antártica, tem oscilação ática, tem oscilação do Atlântico, do Pacífico, né? Que são todas de respeito a, principalmente, temperatura de oceano, a sistemas que ocorrem nesses grandes oceanos, né? Que são Ártico, Antártico, Índico, Pacífico e Atlântico, né? E essas são as oscilações climáticas. Então, elas vão afetar o clima durante uma estação do ano ou durante um ano inteiro. Já os sistemas como furacões, tufões, eles vão ocorrer ali, tem um tempo de duração de uma semana aproximadamente. Eles começam a se formar, vão afetar alguma região, depois vão se dissipar. Então, são sistemas bem diferentes. O que a gente observa, claro, é que existe em termos de mudanças climáticas, uma tendência à intensificação de sistemas intensos, né? Intensificação de sistemas que possam causar grandes catástrofes humanas, realmente, né? Como furacões, como chuvas intensas, principalmente em regiões metropolitanas, regiões de grandes cidades que têm a ilha de calor própria da cidade. Aqui em São Paulo é um exemplo disso, né? Os verões cada vez com chuvas mais de característica dessas chuvas de verão, que são as chuvas de fim de tarde, principalmente chuvas muito fortes. Isso. Então, isso é uma característica que a gente observa em termos de mudanças climáticas globais, né? Então, com o passar dos anos, esses sistemas ficando cada vez mais intensos. Bom, Franco, quero te agradecer pela vinda aqui. Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil de Santos, bom trabalho, né? Que você consiga aí trazer boas previsões, né? Para que o nosso querido Onias passe essas previsões boas para nós e que a população também tenha ciência que é algo importante, né? Existe todo um processo que todo mundo tem a ver, tem que participar e tem que se ajudar. Sucesso no teu trabalho, tão importante quando a gente fala em meteorologia, para nos alertar, né? Porque antigamente as pessoas diziam assim, olha, se o galo canta, vai chover, se não canta, não. Isso hoje a gente não pode contar, a gente tem que contar com tecnologia e com vocês, são estudiosos. Agradeço o espaço, agradeço a participação dos ouvintes também. Um bom dia a todos. Bom dia. Daniel Onias, eu falo isso sempre para você, menos trabalho, né? Mais atenção, menos trabalho, mas é claro que a gente sabe que trabalho é todo dia e principalmente sempre está alertando para tentar antecipar, prevenir. A palavra prevenção é importante e que as pessoas entendam que todos nós, não tem essa história, não, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é deles. Não, a responsabilidade de todos. Exato. Se todos fizerem a sua parte, podemos não evitar uma tragédia, mas podemos evitar que essa tragédia seja maior ainda, seja algo menor. Então, qualquer que seja lá a observância, a pessoa pode contar e deve contar com a Defesa Civil, né, Onias? Sim, e nós alertamos também, chamamos a atenção para esses eventos que o Franco citou, esses eventos mais extremos,
que tem sido recorrente. Tá? Não é falácia, não é impressão. Nós temos medido, em 2020 tivemos 2 eventos de chuva muito intensos aqui, tanto em março, que tivemos mortes, né, infelizmente, quanto em novembro de 2020. Em 2021, mais 2 eventos assim, bem extremos também de chuva. 2022, 3 eventos. E 2023 já tivemos um evento no começo do ano, né? E então é de se esperar a repetição, a recorrência desses eventos com menor período de tempo e mais intensos cada vez, como você mesmo citou, né? Então, alertar a população e orientá-las a se cadastrar, enviando aí para o 4099 uma mensagem por SMS informando o CEP, porque no momento esse é o meio que nós temos para evitar enviar os alertas para a população. Em breve teremos, se Deus quiser, o Céu Broadcast ampliando, mas enquanto não temos, orientamos a se cadastrarem para receber esses alertas e para que deem atenção, leve a sério esses alertas emitidos pela Defesa Civil, tanto do Estado quanto aqui de Santos. Muito bom, Anias. Olha, o Wellington mandando mensagem de novo aqui, está com o Roger lá em Itajaí, dizendo o seguinte, que o Roger tem parentes em Curitiba, também no Rio Grande do Sul já alertam, viu? O tempo lá já chove, em algumas regiões tem vento, e segundo ele, a previsão é que a semana será assim. Será uma semana de final de inverno para a primavera, segundo ele, com essas mudanças. Sr. Franco, deve ser por aí mesmo, lá no Rio Grande do Sul? Isso, como ele falou, já está começando a se formar as primeiras chuvas da semana, né? Ele tá citando novamente o sul sendo afetado, e é aquilo que a gente falou antes, né? É um efeito principalmente do El Niño mesmo, que mudou essa característica. O sul estava passando por alguns anos, aí, os últimos anos, até de certa estiagem de chuva, e agora com a mudança por El Niño, a chave já virou completamente, né? É o que a gente tem visto, que está sendo justamente a região mais afetada pelas chuvas agora, é o sul do Brasil. É isso aí. Então, um abraço para vocês aí de Santa Catarina e um abraço especial a todos lá no sul, né? Que vão passar, com certeza, a última semana do inverno, né, com chuva, com mudança de tempo, e esses ciclones extratropicais que estão deixando a população das cidades lá do Rio Grande do Sul com muita atenção e muita preocupação e muito trabalho, né, Unias, lá para a Defesa Civil daquela região, lá do estado todo. Estado lindíssimo, mas que sofre demais aí com essas fortes mudanças climáticas. Virginia, vamos embora? Vamos embora. Vamos encerrar o Ponto a Ponto da segunda-feira, às 9h55. Continue conosco, Rádio Star News não para, são 24 horas no ar, música e muita informação. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pelas palavras aí. Vem muito mais por aí com a prestação de serviços, sempre para você, nosso ouvinte, na Baixada, no Brasil e no mundo, 24 horas. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.